A gente, no domingo, a minha proposta é que a gente faça um estudo mais focado na filosofia judaica. E quando eu falo filosofia judaica, eu não estou falando filosofia no sentido grego da coisa. Estou falando de visão de mundo. A gente já trabalha bastante isso no Shabat, né? Aliás, eu convido todos a virem no Shabat. Esse Shabat, em relação ao penúltimo Shabat, foi bem menos gente. Parece que muita gente combinou, né, de não vir. Mas foi um bom Shabat, mas o penúltimo foi... achei que não foi a coisa mais linda. Esse também foi bonito. Convido também para virem estudar o Pirkei Avot, a Ética dos Pais, no sábado, que é essencial. É um estudo essencial. 18 horas. 18 horas até acabar o Shabat. Tá? E nós estamos falando, na semana passada a gente falou sobre alguns fundamentos do Giur, do ser judeu. E eu trouxe revelações fortíssimas para vocês a respeito do ser judeu, a respeito da identidade ser algo muito ligado à opção da pessoa, à crença da pessoa, e a respeito da verdade sobre o que é um tribunal rabínico, que não é exatamente o que as pessoas pensam, a função do tribunal não é exatamente o que as pessoas pensam, não é julgar, é avaliar e principalmente reconhecer. Eu reconheço nesse indivíduo que está aqui na minha frente um judeu. De fato. Talvez agora ele tenha que ser de direito, talvez não. Então agora ele quer ser de direito, então a gente vai receber ele. A gente teve aquela revelação fantástica sobre Ruth e a tradução. Na tradução está escrito que Ruth diz para Noemi: teu povo será meu povo e teu Deus será meu Deus. E a gente viu que no original não está escrito nada disso. No original está escrito: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. A transformação ela é algo natural, como seria de se esperar. E não algo institucional. A instituição, ela está aí para falar se eu testifico isso, se eu atesto isso. Como representantes do povo, Beit Din, inclusive, o tribunal rabínico, que é um termo que confunde muito, porque quando fala tribunal rabínico, as pessoas acham que são pessoas diplomadas para serem juízes, etc. E não. Em essência, basicamente falando, o tribunal rabínico não tem nem que ser formado por rabinos. Em hebraico, isso é muito legal. Meu Deus, como a tradução é uma coisa complicada, né? Em hebraico, a palavra é Beit Din. Beit Din significa casa de julgamento. Na verdade, são pessoas que vão fazer uma análise, uma avaliação. Não é rabino. Então, de acordo com a lei judaica básica, o que você precisa é de 3 pessoas, 3 judeus, cumpridores das leis judaicas. Que pelo menos um deles seja conhecedor dos assuntos, do assunto da etc., para realizar esse procedimento. O que a gente traz de Israel? Já expliquei. Que mesmo vindo o maior especialista do mundo, que é o Rabbi Salem, veio gente querer criticar, desclassificar. Mas ele por trás tem Rabino Abergel, que é uma das principais figuras do rabinato de Israel. Então isso deu uma... Mas na realidade mesmo, imagina. Então tem mais 2 judeus cumpridores, etc. Então a gente realiza isso fácil. Importante conhecerem. Na semana passada, já que eu comentei isso na aula na quinta-feira, já que me disse que ela ouviu algumas pessoas aqui fora falando: uau, me tirou um peso. Quem foi? Quem saiu semana passada falando isso ou sentindo que as definições que a gente trouxe tiraram o peso? Ninguém aqui? Ouvindo. Isso é uma coisa muito importante. Falamos
sobre a convicção ao ponto do indivíduo chamar a si mesmo de Israel, de judeu, como um elemento que define muita coisa. Isso é para o espanto daqueles que querem deter o poder. É espantoso para eles isso. Eles não querem, eles querem, como é natural de todos aqueles que querem deter o poder, eles querem falar, não, o mecanismo só funciona com a minha anuência. Teu Deus será meu Deus. Quando eu entrar lá, eu vou consultar a embaixada para eles me darem um carimbo. Não, isso não existe. Em quesito de fé, não existe uma coisa dessa. E de identificação. Então, a gente viu aquele texto do rabino, o grande rabino José Lublin. José não é José, em espanhol. Em aramaico, profeta, é aquele que vê, o vidente de Lublin. E o José Lublin, ele cita isso e ele traz um caso do Talmud interessantíssimo, que eu mostrei para vocês, referente a um homem que se converteu entre as nações. E pasmem, o que ele não sabia sobre judaísmo? Um monte de coisa. Não sabia nem que tinha que cumprir Shabat, não sabia nem que tinha que comer kasher, e mais, não sabia que era proibido? Idolatria. Aí o próprio rabino, o José Lublin, ele fala o seguinte, então ele era judeu no quê? Que judeu é esse? Como é que ele se converteu? Não, porque o Talmud fala, esse sujeito que se converteu entre as nações e que chega em Israel e fala, eu me converti, ele mostra o diploma dele lá, o certificado, ele fala, aí pergunta para ele, onde você reza? Ele fala, eu rezo no templo Hare Krishna. Com todo respeito aos meus irmãos Hare Krishnas, muito queridos, um salve para o Mahesh. São meus irmãos, são queridos, mas dentro é uma visão diferente. Eu frequento um terreiro, também tem um monte de amigo da Umbanda e do Candomblé. Mas não é judaísmo. Não é judaísmo. Mas você não sabia que não podia? Não, eu não sabia. Achava que podia. Tá bom, o que você come em Pessah? Estou esperando que ele fale matzah, né? O que eu como em Pessah? Eu como um churrasco com... Como é que chama? Sarapatel. Como sarapatel. Mas sarapatel tem o sangue do bicho. Não, é gostoso o sangue. Não, mas não pode. Aí lá em Israel, né? O pessoal, eita, mas de onde que esse cara se converteu? Se converteu com quem? E aí, você come sarapatel no sábado, no bar da esquina, na hora que dá um intervalo no meu trabalho. Trabalho no Shabat. Que judeu é? Não, tudo bem. Então você vai fazer o seguinte, diz o Talmud. Você vai fazer uma oferenda só, um sacrifício de pecado pelas suas transgressões involuntárias. Por quê? Você não sabia que era proibido. Só uma, não precisa fazer um por cada erro. Aí esse grande rabino, já falecido, José Lublin, com J, José, eu estou brincando. Escreve com K, H ou CH. E fala, então o Talmud fala que esse sujeito, ele tem que levar a oferenda. Mas peraí, pela lógica nossa, o que a gente diria? Não, ele não tem que levar oferenda nenhuma. Por quê? Porque ele nem se converteu. Como não se converteu? Porque se ele nem aprendeu isso, não aprendeu nem Shabat, nem Kasher, nem idolatria, então não se converteu. Não, mas teve 3 judeus que assim, que 3 judeus de banana é esse? 3 judeus já estar no boteco, simularam era um teatro da escola, talvez. Sabeu nada. Não. Ele se converteu no quê? Pelo fato dele ter se afirmado, eu sou Israel. E aí, ainda o José Lublin. Gente, eu não estou falando do rabino liberal e nem rabinix, nem nada disso.
Rosemi Lublin, eu quero dizer para vocês que é uma autoridade incontestável dentro da ortodoxia como uma autoridade. Não que a opinião dele seja única, mas é uma grande autoridade. E aí ele cita Isaías, qual capítulo? 44. Onde está escrito que chegará uma época em que os descendentes, não tema Israel, Antirá Yaakov, não tema Jacó, porque chegará uma época em que os seus descendentes levantarão a mão e dirão, eu sou de Jacó, eu sou Israel, eu sou do Eterno. Então ele fala, esses descendentes aí não são judeus. Se fossem judeus de berço como eu, ninguém ia ter que falar, eu sou judeu, viu? Olha o tamanho do nariz. Está na cara. Não precisa falar isso. Mas vão ter descendentes que vão ter perdido a linhagem, vão ter perdido o berço. O Rashi diz por quê, a Bravanel diz por quê. Muitos deles por quê? Porque vão fazer parte dos Benei Anusim, tá? Isso tá os grandes rabinos do passado, meu Deus do céu. Eles vão ter sido forçados, as gerações deles vão ter sido forçadas a abandonar o judaísmo. Então eles vão vir e vão dizer, eu sou de Israel, eu sou isso. E aí o Rosemi Lublin fala, tá vendo? Só isso já vai ser o suficiente para eles fazerem parte de alguma forma. Eu não estou dizendo que não precisa de Beit Din de jeito nenhum. Precisa. Mas que a essência não é nada mais do que uma decisão das próprias pessoas. Isso é essencial. Isso é muito importante. Bom, hoje a gente vai voltar para os princípios do judaísmo. Que princípios? Marissa Shalom. Aquela sua amiga que veio aqui, eu não sei se ela sabia que tinha aula hoje. Se você quiser mandar o link para ela, pode mandar. Tá bom? Que princípios? Muita gente traz os 13 atributos da fé judaica de acordo com Maimônides. Eu prefiro trazer de acordo com o rabino Yosef Albo. Nenhum discute com o outro. Não é uma discussão entre eles a respeito de se os 13 princípios de Maimônides são corretos ou não. Não, não é isso. Tudo que Maimônides traz nos 13 princípios são bases importantes da lei judaica, da filosofia judaica. A discussão entre eles é quais são os pilares do judaísmo, pilares. O Maimônides traz vários assuntos que o rabino Yosef Albo fala, isso não é pilar. Isso é importante, mas não é pilar. Essa é a discussão entre eles. Rabino Yosef Albo fala 3 coisas são pilares no judaísmo. Primeira coisa, crença em Deus. A primeira coisa. É um tema e tanto. Realidade, crença em Deus é um tema e tanto. Existem vários indivíduos ateus, ou que se dizem ateus, falam, não tem necessidade nenhuma da crença em Deus, ao contrário, supostamente a ciência já provou que o mundo pode ter sido criado assim, criado não, né? Porque criado foi por alguém. O mundo pode ter surgido pelo acaso, e tudo pode ter se desenvolvido pelo acaso, e nós somos frutos do acaso. A pessoa vive dessa forma. Não, por mais que eu não consiga acreditar nisso, Cício, David Cos Café, Bevacachá. Eu não consigo acreditar nisso, mesmo que eu quisesse acreditar nisso, eu não consigo. Mas por outro lado, eu não posso negar a força que ele tem. Esse argumento vem com as teorias da evolução, teorias do Big Bang, que também podem ser compreendidas de uma forma harmoniosa com os versículos da Torá. Isso é muito importante. Mas, por outro lado,
a gente sabe que tem muitas pessoas que se impactam com esses argumentos todos e que acabam tendo dúvidas muito sérias em relação à fé. Eu particularmente acho que tem um tipo de situação que para mim traria mais dúvida. Por exemplo, Holocausto. Não preciso chegar no Holocausto, na verdade. Mas, por exemplo, situações onde a gente tem aqui em São Paulo, onde crianças pequenas são violentadas. E são coisas que você fala. Será que isso combina com a existência de um Deus misericordioso, de um Deus onipresente, etc? Ah, isso traz dúvida. Isso traz questões. Eu acho natural. Ah, mas é perverso você questionar. Perverso? Eu acho que é perverso você não se questionar quando você tem uma questão. Isso é perverso. O que quer dizer a palavra perverso? Perverter. A ordem natural pode ser a questão. Eu tenho dúvida. O que é perverso? Perverso é alguém calar minha boca porque fica mais bonito eu repetir o discurso aceito por todos. Não, traz dúvida, sim. Os caras, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu algumas situações. Os caras estão indo com uma excursão para a igreja. Não importa se é cristão, seja, não me importa. O cara está buscando Deus, da forma dele. Aí o ônibus cai da ribanceira. Eu acho uma questão forte. Me incomoda. Ah, mas ele é casa mesmo. Pelo amor de Deus. Já está buscando Deus, do jeito dele lá. E aqueles homens da sinagoga em Israel, no meio da reza, foram esfaqueados alguns anos atrás. Você fala, gente, já que está esse Deus? São questões fortes? São questões fortes. Ah, nunca me aconteceu isso. Ah, então eu vou começar a falar de fé para um monte de gente, baseado na minha experiência pessoal. Peraí, eu não posso fazer isso está errado. Eu preciso falar de tudo aquilo que existe, de todas as situações que existem no mundo. Eu não posso só falar da minha zona de conforto. Na hora que chegar uma pessoa que, sei lá, que aconteceu uma desgraça na vida dele aqui na minha frente e falar assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu vou ter que me relacionar com a realidade dele, não com a minha. São questões fortes. A minha filha me contou que uma amiga dela chegou esses dias, uma amiga judia, criada em escola judaica, escola que tem reza todo dia, etc, etc, etc. E a amiga dela falou, acho que saindo daqui, gente, por favor, não ficam com conversa paralela, gente, por favor. A menina falou, eu não sei se acredito em Deus. O que a crença de Deus acrescenta na minha vida? O que Deus acrescenta na minha vida? É uma menina de 19 anos. E eu... Essa é a palavra eu. O Darabá, isso pode fechar a porta já, porque se vier alguém é 1, 2. Obrigado. E aquela fala me impactou. Eu vou ser muito claro para vocês. Eu não fiquei indignado com a menina e não achei ela uma herege, não achei que ela tem que ir para o inferno. Nada disso. Isso aqui não faz parte do meu arcabouço de ideias. Nada. Em primeiro lugar, eu preciso compreender ela. É isso que eu preciso. Eu preciso compreender ela. Meu papel não é julgar. Meu papel é orientar quem quiser. Quem não quiser também, eu não tenho que sair correndo atrás. Mas teve uma palavra na fala dela que me pegou. Que foi, eu não acredito em Deus. Eu. Isso tem
a ver com o tema que a gente vai falar. Que a gente está falando aqui, que é o primeiro princípio, que é a crença em Deus. Crença em Deus e Gênesis, Bereshit. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode falar, eu, com tanta convicção? Eu não falo eu com tanta convicção. A pessoa, ou nós, somos acostumados a partir de um princípio tão certo, que é a nossa referência, que somos nós mesmos. E a partir dessa referência, a gente faz julgamentos. E o que eu noto cada vez mais é que a gente não se conhece. Não só que a gente não se conhece, mesmo aquilo que a gente poderia conhecer, a gente não para pensar sobre nós. A gente para emitir julgamento sobre tudo. Eu acho incrível, tem gente que sabe sobre tudo. Sobre a política, sobre as guerras, sobre o que está por trás dos conflitos. Sabem sobre tudo. Você faz aquela perguntinha básica. Quantas células você tem? O que é uma célula? Não sei. Às vezes sabe por cima. Quantos átomos você tem? Sei lá. O que é um átomo? Também não sei. Não é. Já não é. Tá vendo? Não é a menor partícula de matéria. É o que pensavam, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Eu! Quem é você, Josué? Me define você. Eu vou responder. Não quem é você. Eu não sei nem quem sou eu. E eu não estou falando isso de uma forma cômica. Eu vou responder por causa do som. Eu nunca vi o meu pulmão. Eu nunca vi o meu coração. Dizem os entendidos, e eu tenho até vergonha, vocês sabem disso, de repetir essa informação, de replicar essa informação, porque eu acho ela tão absurda, mas dizem os entendidos que se eu pegar as minhas... Me fala o nome exato disso, Lara, por favor. Lena, por favor. As veias e as artérias, como é que chama isso no todo? Sim. O sistema circulatório, se eu pegar o meu sistema circulatório inteiro e enfileirar, vai dar 2,5 voltas no planeta Terra, é ou não é? Quem fala isso são os entendidos. Aqui. Eu não consigo nem acreditar, eu me sinto um imbecil quando eu repito isso. Porque eu fico pensando, todo mundo deve falar, onde é que ele leu isso? No Facebook. Qual é a sua fonte? Instagram. Que parece uma mentira, parece fake news das brabas. Fala, Lena. Pois é. Vocês podem falar, mas você está repetindo a mesma coisa, mas eu já falei, eu não quero falar novidade. Eu sigo o que o rabino que escreveu um dos clássicos da ética judaica, Mesilat Yesharim, falou. As coisas mais importantes do mundo são as coisas que todo mundo já sabe. E o nosso papel importante é interiorizar. De modo que a nossa natureza esteja de acordo, que as nossas reações naturais, que os nossos padrões estejam de acordo com as coisas mais corretas. Eu vou repetir mesmo. Se alguém não gostar, o que eu vou fazer? Não canto, como é que dizia aquele versículo lá? Não canto para agradar. Vou pegar minha viola, vou cantar em outro lugar. Se você não concordar, não é assim.
Todo dia eu acordo de manhã, desde que eu enfiei isso na minha cabeça. Todo dia eu acordo de manhã e eu faço assim. A Jaque olha para mim, está com problema na visão? É nada, ela nunca falou isso, mas alguma hora ela vai falar. Eu faço assim. Mas todo mundo faz assim, por favor, façam isso. Gente, a gente já foi desse tamanho. Isso é sério. Quanto você pesa? Eu não sei como é que chama. Um micro, sei lá. Hã? Não, menos que grama. Isso aqui é mesmo, menos. Um milionésimo de grama. Você está em forma. Uma nanograma. Uau, mas qual é a tua altura também? É um nanômetro. Gente, o que é isso? Quem sabe o que é isso? E lá dentro daquele pedacinho pequeno, tinha uma biblioteca, já tinha uma biblioteca com 45 milhões de páginas sobre como é que ia funcionar essa máquina aqui. Porque eu me sinto estrangeiro, passageiro de algum trem. Eu sei lá quem sou eu não tenho ideia de quem sou eu. Começo daí. O grande mistério é isso aqui. Pode. Essa biblioteca que a gente tem dentro de nós, que são o nosso código genético, vocês estão ouvindo? Vem aqui, pronto. Vai ter que ser assim, porque senão... Cada célula nossa, quando vai se dividir, e estão todas se dividindo muito... Cada segundo tem muitas se dividindo, elas fazem cópias de todo esse código genético. Meiose e mitose. Sim, e cada cópia, ela é perfeita. Ela tem um sistema que faz uma leitura para verificar se tem erros. E se tiver qualquer errinho que seja, ela é encaminhada para uma correção ou para ser feito de novo. É um sistema incrível. É impressionante, né? Sim. Qual é a tua formação? Sou biomédica. Biomédica, Todarabá. Eu não sei o que é isso. Vamos falar mais, vamos se aprofundar mais. Átomos. 7 octilhões de átomos. O que é octilhões? Pega o 7 e coloca 26 zeros. Não é isso? É isso? Acho que é isso. Olha, nem você sabe isso. Tá vendo como é complicado? Nem você sabe isso. Eu acho que é 26. Oi? Depois a gente vê, mas eu acho que é 26. Eu fiz uma vez baseado num vídeo do Enéas, é um vídeo muito legal que ele fez sobre a complexidade da criação e no fim ele fala assim, ele fala, eu me nego, não é que eu me nego, eu tenho o direito de não ser descrente. Uma coisa assim, é muito interessante. Eu me nego a não crer. Uma coisa assim, mas muito interessante. E baseado naquilo, eu fiz um cálculo. Se a gente ampliar cada um dos nossos átomos e colocar ele na dimensão de um grão de areia, um grão de areia é uma coisa pequena. Então eu vou pegar 7 octilhões de grãos de areia. Quantas garrafas PET vai encher? Garrafa de 2 litros. Fala, Denise, quantas você acha? Quantas? 1000 garrafas, a Denise acha. Hã? Vamos falar um grão médio, sei lá, eu aceito tamanho de grão. Eu fiz um cálculo, se o nosso professor Tiago quiser depois estudar, você depois vê isso. Mas de acordo com o meu cálculo, se você pegar, não é meu cálculo exatamente, eu peguei de um site, não lembro exatamente, mas não é meu, eu não entendo nada disso. Se você pegar 1 milhão de garrafas PET dessa e der para cada um dos habitantes do planeta Terra 1 milhão de garrafas, acho que você vai chegar a 1/3 da quantidade total de átomos de um corpo de um ser humano. 7 octilhões. Tem 7 bilhões de seres humanos. Pede para o pessoal. Avisa lá para o pessoal. 27.
27. Vejam que coisa. De onde vieram esses átomos? Eu estou tomando café, porque Deus der no fim vai ter café para todo mundo. Porque eu preciso de um. De onde está vindo esse café? Sei lá. Fala algum lugar que faz café? Colômbia. Daqui a pouco, uma parte desse café vai ser parte do meu corpo. As células não são feitas de luz, elas são feitas de matéria. Vai ser parte do meu corpo. Uma parte do meu corpo vai ter vindo da Colômbia. E eu comi há pouco tempo atrás um falafel com tahine. Essa tahine deve ter vindo do Irã. Ai! 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 Tem Irã dentro de mim. E tem um figo lá. Tem um figo que eu acho que é lá de Gaza. Sou eu. Esse cara sou eu. Somos tudo, gente. Somos tudo. A gente sentou um do lado do outro. Cada um chegou do lado do outro, comeu o mesmo prato de comida, o mesmo arroz, o mesmo feijão, o mesmo alface, o mesmo ovo, o mesmo copo de água. A constituição física de todos nós é a mesma. Nós somos o território onde o universo se une. Porque eu acho, eu sei lá que coisa é essa, eu sei usar um pouco. Eu sei usar um pouquinho. Sei andar, sei falar. Sei lembrar, mais ou menos. Eu acho que seria mais honesto a pessoa inverter a palavra eu. Vai dar o quê? Ué. Ué. Gente, nós somos luz do sol. Eu comi agora falafel feito do quê? De grão de bico. Como é que o grão de bico foi gerado? A plantinha dele captou a luz do sol através da fotossíntese. Eu não vou nem explicar, não vou nem meter a besta de explicar. Eu sei que ela captou a luz do sol e transformou aquela luz do sol em alguma coisa muito importante para mim, que no fim deu naquela planta e eu comi. Eu tô comendo sol. O sol faz parte de minha constituição, da constituição de cada um de nós. 8 minutinhos para alcançar 150 bilhões de quilômetros. De lá para cá. Eu como, faz parte de mim. Eu. Morde a língua antes de falar eu. E aproveita e estuda um pouquinho a respeito das glândulas salivares. Essa é a grande função de Bereshit. Essa é a grande função do primeiro texto da Torá. A Torá não é um livro de história natural. Você quer história natural? Vai lá para o museu, lá na cidade universitária. Vai para o museu em Nova York de história natural. História natural não está na Torá. A Torá é um livro de instrução ética. Mas a base... Pede para eles falarem mais baixo, por favor. Vai lá. Pode ir lá. Vai lá, fala, por favor. Ah, você está com o bebê no colo. Pede para o teu filho. A base da ética judaica é a observação. É a compreensão do nosso lugar no mundo. Se eu compreendo o meu lugar no mundo, se eu compreendo que o eu... Gente, é o ponto de partida isso. Se eu compreendo que o eu é quase nada, a minha relação com o próximo vai ser muito diferente. Se eu acho que porque eu sou muito bonito, porque eu sou muito talentoso, porque eu sou muito foda. Quem é você, cara? Aí vem a vaidade, aí vem a soberba, aí vem a disputa. Mas eu compreendo que, gente, a gente é uma sombra que passa. A gente é um vento, passou. Somos usuários, no bom sentido, alguns no mal.
A ética judaica, a fé judaica, o desenvolvimento, o sentimento de pertinência, de povo, de membro da humanidade, sempre membro de um grupo. Aí a gente compreende por que o povo judeu, com todos os mexigás é maluquice em Yiddish, com todos os mexigás, é tão unido. Porque dentro da constituição psíquica nossa, a gente é isso aqui. E algo muito curioso, os outros nos fizeram sentir isso. É importante. Não, porque não. Caramba, vou ter que procurar os outros átomos aqui para formar uma molécula, porque sozinho eu não consigo. Vamos pegar os judeus, por exemplo, na Europa. Nos Estados Unidos, gente, o pessoal lá era muito top. Imagina uma comunidade judaica do Brasil comparada à comunidade judaica da Alemanha naquela época, antes da guerra, uma vergonha em todos os aspectos, em todos. Tá de brincadeira, você tinha Albert Einstein, você tinha Freud, e tantos outros, Heine, você tinha... era muita gente grande, muita gente grande. Não dá para comparar. Pouco tempo depois, onde é que estavam vários daqueles engenheiros, vários daqueles médicos, músicos, estavam lá em Israel, com a pá, aqui o Keren Kayele. Só que tem a ver com essa história, é muito importante o Keren Kayele. Acho que a gente pode fazer uma palestra aberta, inclusive. Quem sabe amanhã, quem quiser. Presidente do Keren Kayele. Com a pá! Eles estavam lá tirando lama e colocando terra. Aqueles gigantes. É a humildade. De repente todo mundo sentiu que sozinho eu não sou nada. Também o sofrimento tem esse papel. Qual é a ideia da Torá abrir com Gênesis? É isso. Observa a criação. Observa o teu lugar dentro da criação. Observe ao mesmo tempo a sua insignificância dentro do todo e sua grandeza. Porque nós somos seres impressionantes. O outro lado dessa situação é assim, se eu não existisse como ser humano, e alguém me contasse que existe um ser assim, ser humano, eu ia falar, não, eu duvido que isso existe. Isso é mentira. Isso é lenda. O quê? Um ser que tem consciência, um ser que tem lembrança, um ser que ama, um ser que raciocina, um ser que intui. E ao mesmo tempo ele come, bebe, defeca. Ele morre, ele se decompõe, e ele é composto por 7 octilhões de partículas que vêm de lugares diferentes. Isso é mentira, isso não existe. Isso não existe. Isso é lenda. Nada. É muito grande, o ser humano é muito grande. E ao mesmo tempo, ele é muito grande porque ele é uma criação muito grande. Vocês entendem o paradoxo que tem aqui? Por um lado, nós não somos nada, porque nós somos receptores de tudo isso. E, por outro lado, a gente é muito especial. Eu me acho muito especial. E acho cada um de todos nós muito especial. Pode ser um morador de rua, pode ser o cara que mora no último barraco da favela. E pode ser o cara que mora na principal mansão do Morumbi. Somos todos muito especiais. Somos algo tão improvável, tão impressionante, que se a gente ficar parado só contemplando essa grandeza que é a composição de um ser humano, dava para ficar a vida toda assim. Boquiaberto. Agora, as dúvidas existem. As dúvidas existem, as questões que trazem dúvida existem. Eu não vou dizer que elas não são legítimas. Eu gosto muito daquela... Eu não estou fazendo isso de propósito, gente. Estou lembrando só. Eu gosto muito daquelas palavras dos Engenheiros do Havaí. A dúvida é o preço da pureza. Eu gosto disso. Eu gosto disso. A dúvida é o preço da pureza. Se eu ficar fingindo, como fazem a maioria dos religiosos e dos ideólogos, porque eu tenho certeza absoluta. Einstein falou uma vez que
Fundamentalistas são como pontos de interrogação ambulantes. Uma coisa horrorosa. Se eu tenho dúvida, eu tenho dúvida. E eu só vou poder ter uma fé verdadeira se eu puder, se eu tiver o direito de expressar minha dúvida. E eu fiquei muito pensativo antes dessa aula. Eu pensei o seguinte, eu falei, gente, olha que coisa, que paradoxo que eu tô. Lica. Que paradoxo que eu tô. Vejam, eu estou deliciado de compartilhar isso com vocês. Falei, puxa vida, primeiro eu tenho que chegar para todo mundo ali e falar, ó, tem que ter fé plena, viu? Tem que ter fé plena. Se não tiver fé plena, vai ser judeu nunca. Vai. É um absurdo a pessoa não ter fé plena. Não vai poder entrar no nosso povo se vocês não tiverem certeza absoluta. Barabá. Porque tem que ter fé. Porque a crença no Criador, na existência do Criador, é o primeiro pilar. É o primeiro pilar. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, mas que desgraça é essa? Impor um discurso para a pessoa, porque, ó, eu quero que daqui um ano e meio, daqui 2, daqui 3 anos, você sente aqui na minha frente e fale, eu tenho fé plena e não tenho dúvida nenhuma. Me engana que eu gosto? Eu tenho dúvida várias vezes. Toda vez, mas aí que está toda a questão. Toda vez que eu tenho alguma situação de dúvida, porque a realidade traz dúvidas, eu volto para as minhas bases. A minha base principal é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. O que é o céu e a terra? Céu e terra. Aliás, eu quero compartilhar com vocês um pensamento particular meu. Fernanda, você escreveu oi, mas você não explicou nada, então não posso responder. Não entendi essa última. Ah, ok. Vou explicar. Toda vez que eu tenho dúvida, e é normal ter dúvida, e é legítimo ter dúvida, e a dúvida é o preço da pureza. Eu volto para o Gênesis. O que significa voltar para o Gênesis? Voltar para a prática, o costume de observar a realidade e observar a partir da realidade que existe um Criador todo-poderoso, muito, 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 muito sofisticado. Sim, eu falei, o céu é a cabeça, em que sentido? É o abstrato, o espiritual, é a memória, tudo aquilo que o cérebro representa. O pensamento, a intuição, todas as nossas funções superiores. Alma. E o corpo, instinto. Mas eu observo tanto a parte física quanto a parte mental e falo, uau, 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 uau. Então, se eu tenho dúvidas, mas quando eu coloco na balança a observação a respeito da criação, que é o primeiro tema da Torá, essas dúvidas ou se esvaem ou se arrefecem. Aliás, só a título de para Otla Chokhmah, tem um sábio na Ética dos Pais que diz que valor numérico, etc., tudo isso são enfeites para a sabedoria. Coisas legais, bacaninhas, bonitinhas. Mas, uma vez pensando nessa relação do microcosmo do corpo com o macrocosmo, eu pensei o seguinte, como que fala cabelo em hebraico? Cício, você tem 10 segundos para saber. Existe Google para isso. Vou te dar uma dica.
O Elias é de lá. O Elias e a Esther. Ceará. Cear é cabelo. Cear. E Ceará é tempestade. Eu falei, não, é muita relação para não ter relação. Qual é a relação, na minha opinião, cheguei nisso, do cabelo com a tempestade? Não vou falar do teu cabelo. O seu parece mais um furacão. Estou falando de um cabelo comprido de mulher, um cabelo mais liso, comprido. Parece uma tempestade, uma chuva. Vem de cima, vem do alto. Quantas sinapses tem no nosso cérebro? 100 trilhões. Dizem os estudiosos que é o número de estrelas da galáxia. Curioso. Eu que não vou contar. Hã? Eu que não vou contar. Curioso. Das estrelas da galáxia. Sei lá. Quantos dentes de leite a gente tem? 28. O que é 28? É um mês, vamos dizer, é o mês entre aspas ideal. 4 semanas, 7 vezes 4, 28. É um mês. Quantas costelas? 12 é o ano. Vou parar por aqui, senão vai estragar outras aulas. Mas é muito interessante o nosso corpo como uma representação do cosmos. Você me distrai assim. E eu, para me desconcentrar, só um segundo. Então a gente retorna para o Gênesis, para essa reflexão. Por isso a observação é tão importante. Agora vejam só. Eu vou fazer a brachá de novo aqui, só que eu não vou fazer em hebraico. Vou fazer em português novamente. Prestem bem atenção e vocês vão compreender o quanto que o Gênesis está no nosso dia a dia. Aqui já é uma revelação. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Quando que a gente vê isso? Na Torá. Quando? Em Gênesis. Bereshit. E disse Deus, Vayomer Elohim Yehior, que haja luz. Verbo. Haja. E disse Deus que haja firmamento, as águas do céu. E disse Deus, disse. Façamos um homem. O verbo, a fala, foi o instrumento usado pelo Criador para criar o mundo. Mas o Gênesis é tão importante que ele consta 10, 20, 30, 100 vezes no dia de um judeu. Toda vez que eu vou tomar um copo de água, não quando a gente está na mesma situação, por isso que eu não vou fazer a brachá de novo. Mas toda vez que eu vou tomar um copo de água, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, que cria tudo a partir do teu verbo. Eu vou comer um pedaço de bolo, boré, miné, bezol. Eu agradeço ao Senhor que o Senhor cria diversos tipos de alimentos. Eu vou comer uma fruta, boré, periaetz. Agradeço que o Senhor cria o fruto da árvore. Bereshit, a criação, está em tudo. O dia inteiro de um judeu a gente lembra da primeira porção da Torá. Ela define. De manhã. Meu Deus do céu, como é bonito isso. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or uvorech roshech oseh shalom uvorech hakol. Eu agradeço ao Eterno de manhã, todos os dias antes do Shema Israel, que ele, Yotzer or uvorech roshech, que ele forma a luz e cria a escuridão. Ou seja, Shalom, que ele faz a paz e cria tudo.
Elohai. Eu até perdi o ritmo, porque faz tempo que eu não faço a transmissão diária, tem que voltar. Neshama, como é que é? Elokai Neshama Shenatata Biteorahi Ata Veradata Yetzardata Nevata Veata Meshavera. Uau! Esse ritmo eu cantava quando eu dava aula no colégio Yavne. Os alunos me ensinaram, eu aprendi, comecei depois a ensinar para eles. Os alunos me ensinaram. Olha o que a gente fala todo dia de manhã. Elokai, Neshama, Shenatata, Biteorá. Meu Deus, alma que me destes é pura. Tu a criastes. Tu a formastes. Tu a soprastes em mim. Quando a soprastes em mim? Vai par beapav, Nishmakaim. O Eterno soprou nas narinas de Adão o espírito de vida. Alma vivente. Gente, todo dia a gente fala de Gênesis, porque Gênesis é o fundamento do judaísmo. Aí eu balancei, meu amigo, sem balançar não. Você vai voltar toda hora para isso. Como é que você vai me explicar que juntou aqui as moléculas duas de H com uma de O? Vai, explica para mim. Como é que você vai me explicar que os neutrinos dos bósons de Higgs se juntaram? O que juntou eles? O amor? Um bóson de Higgs olhou para o outro e falou: gostei de você. E por que não junta as minhas moléculas com a desse computador? Eu não entendo isso. Por que não junta assim? Virei um organismo só. Já pensou? Se fosse assim, de repente você vira um pouco parede, aí você sai da parede, aí você vira um pouco café, aí você sai, porque tudo vai se conectando. Não, é tudo definido. Como é que funciona esse troço, meu Deus do céu? É fantástico, mas mas aí que tá. Existe um problema, Ricardo. Ricardo é o nosso radialista. Ele que faz o Senhor é meu pastor e nada me falta. É ele aqui no Shabbat. Mas tem um certo problema que é assim. A gente aprendeu na escola, dá nomes às coisas. Não, o que junta os prótons com os nêutrons? Como é que chama? A força nuclear. Pronto, está explicado. Meu amigo, explica como é que funciona essa força nuclear. Aí acho que ninguém sabe. Como é que você explica isso? Por que decidiu se juntar? Ninguém explica isso. Pela natureza é o contrário. Então a gente dá nomes. Isso aqui é gravidade. Me explica o que é a gravidade. Essa é uma coisa muito grave. O que é a gravidade? Explica. Ninguém sabe explicar. Tem suposições. É suposições. Então, o que é muito importante para a gente? Voltar para essa observação. Eu quero ler um trecho de Maimônides para vocês. Aliás, muita gente adora falar de Maimônides, né? Tem aí, virou moda agora entre o pessoal que está chegando, não, porque Maimônides, aí os caras querem começar. Eu falo, meu amigo, você é fã de Maimônides? É? Você é fã de Maimônides? Então, isso é uma vergonha para Maimônides. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu posso afirmar sobre Maimônides que caracteriza ele, é que ele era um homem extremamente à frente de seu tempo. Extremamente à frente de seu tempo. Hoje, Maimônides estaria discutindo o quê? Todas essas coisas que eu estou falando, mas com muito mais propriedade, porque ele era um gênio. Com muito mais propriedade. Ele provavelmente já teria ido lá para aquele túnel lá, de não sei quantos mil quilômetros, para ver os fótons se chocando. Ele teria ido, teria dado um jeito. Isso é Maimônides, o cara na frente diz, não, vamos discutir as mesmas discussões que Maimônides. Você é bobo, Maimônides não estaria discutindo isso hoje. O homem à frente do seu tempo. Mas vamos ler algo que ele escreveu que eu acho muito importante. A referência do que eu vou citar agora
Falo. Me deixa eu só abrir aqui. Se eu não fechei a página, né? Não, daqui, oba. Eu não vou saber falar, mas eu já te acho. Eu acho fácil quando eu desligar aqui. Aqui, ó. Atenção. A Yesod Arishon. Cadê o Thiago? Não. Ouve isso. Depois você tá. Fica de pé aí. Congela. Daqui a pouco você vai. Importantíssimo. Maimônides. A Yesod Arishon Metziut Aboreit Barach. Qual é a primeira base? A Maimônides também. Se refere ao conhecimento da existência do Criador. Bendito seja ele. Vehu ladat sheyesh sham nimtza shalem bechol derachei hametziut. Isso envolve saber que existe lá, ele fala lá, mas lá não é uma referência a algum lugar, que existe uma existência plena em todos os aspectos da plenitude. Vehu eilat metziut animtzaim kulam. E ele é a causa de todas as existências. Bokyum metziutam, nele as existências têm a sua fonte para existir e é a partir dele que elas existem. Ele fala uma coisa interessante aqui também. Ele fala o seguinte, que se por acaso ele deixasse de existir, o que aconteceria com esse celular aqui? Sumiria. O que aconteceria comigo? Com tudo? Sumiria. É diferente de um marceneiro. O marceneiro faz uma mesa e o marceneiro morre, a mesa continua existindo. Em geral, as mesas duram mais do que os marceneiros. Um arquiteto, sei lá, ele faz uma obra, a obra continua, ele morre. O eterno não. O eterno, ele, por isso que a gente fala Shakol Niabid Varó, que tudo se... Perdão, em outros versículos, nesse não. Mas em vários versículos a gente diz que ele renova através do seu bem todos os dias a obra da criação. Todo momento ela se renova. Ele está toda hora agindo. Por isso é muito curioso a gente ver também que tudo que existe, me discorde de mim se eu estiver errado, mas que tudo está em movimento. Pelo menos no aspecto atômico. Não tem nada parado, não tem alguma coisa parada? O que acontece se a gente parar os elétrons? Supostamente. O que acontece? Hã? O que acontece? Eu acho que é uma suposição, né? Que se desintegra. Desintegra. Então, de alguma forma, isso pode nos aproximar da ideia ou nos dar uma ideia a respeito dessa criação constante todos os instantes. É como se tivesse alguém colocando tudo isso em movimento. Ou é assim. Eu quero terminar esse nosso estudo. Na próxima semana, a gente vai para o outro princípio, porque são 3. Outro princípio é a Torá ter origem de Deus. Tem nada fácil aqui, gente. Me engana que eu gosto não é comigo. Por isso eu digo, não tem nada fácil. Tem questões, tem um monte de coisa. Ou questões, alguém me corrigiu que eu falo questões. Não sei por que eu falo questões. Mas hoje, só um pouquinho. Oi? Isso é bullying. Deixa eu terminar aqui. Eu quero terminar com algo que eu já falei e eu quero falar de novo. Eu vou terminar com isso. De novo, semana que vem é outro tema dos princípios. O homem que teve mais motivos para questionar, eu vou falar assim porque eu quero falar assim. Eu ainda uso trema.
O homem que teve mais motivos para questionar na história, pelo menos biblicamente falando, foi Jó. Aliás, tem algo no nome dele que eu ainda não decifrei, mas é meio óbvio. Jó, em hebraico, como se fala? Yov. Alguém aqui sabe, pegando as letras da palavra Yov, que outra palavra pode se ler ali? Hã? Uau! Parabéns, Davi, de Curitiba. Como você sabe? Parabéns. Yov, você escreve com as mesmas letras a palavra oiev, que é inimigo. Realmente parecia que Deus era inimigo dele. Se não me engano, tem versículos que ele chega a dizer: você é meu inimigo? Quem não conhece a história de Yov? Yov era um homem bom, um homem justo. O Eterno elogia muito Yov. Aí vem o Satã. Quem é o Satã? Não é o Lúcifer, o Satanás do cristianismo. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque ele é submisso ao Eterno. O Eterno, chega lá o Satã e fala: olha, meu Deus, isso tudo aí que você está falando sobre ele é porque ele recebe tudo de mão beijada. Tira um pouquinho dessas benesses que ele tem. E aí o senhor vai ver se ele não vai te blasfemar. E aí a história é tão trágica, mas tão trágica que tem uma opinião no Talmud que fala: imagina essa história aí, é alegoria, não existiu isso aí. Imagina, vai fazer isso com o homem. Mas desgraça a vida dele, desgraça a vida dele. Morrem os filhos, morre a esposa, ele perde todos os bens, os bichos dele morrem, morre tudo, acaba tudo. Depois ele fica com feridas no corpo inteiro. E a esposa dele fala: vai, meu filho, xinga a Deus logo e morre. Qual é o teu problema? Blasfema logo. Fala o que está no teu coração. Ele diz: eu não vou. Mas ele questiona. Ai, aquele homem questiona. Eu sou fã do Yov. Nunca falei isso. Eu sou fã do Yov. Ele questiona e questiona. Ele faz os dois. Aí vem os amigos falsos dele. Quantos são? 3. É claro que você fez alguma besteira. Deixa eu ver teu celular. Deixa eu ver o histórico do seu computador. Você não fez alguma besteira. Você não falou mal de alguém. Você não entrou lá na página do sei o que para bisbilhotar. Mentiroso. Você fez alguma besteira. Porque Deus é bom. Deus é justo. Entendeu? Esse é aquele cara que entra no carro dele lá escrito: Deus é justo. E corta todo mundo. E mostra o dedo no meio. E xinga. Deus é fiel. Ele está indo direto para encontrar com a amante no carro dele. Deus é fiel. Ele está cheio de gente assim, né? É o Deus do adesivo. É o Deus do adesivo. Uma vez eu escrevi um post assim, porque era um cara na minha frente, que eu vi um adesivo assim, eu fiquei curioso, eu não sei o que era assim. Aí eu acendi a luz um pouquinho só para ler o que era. Meu Deus, o cara me xingou tanto, mostrou o dedo do meio. Aí quando eu passei, estava escrito: Deus é fiel. Falei: mano, esse cara acredita no Deus do adesivo. Aí fez um post: o Deus de adesivo. Mas chegou o momento que o Eterno... Não, é muito legal, o Jó é muito sincero, o Yov é muito sincero. Ele fala assim: se tirassem o medo de mim, eu ia argumentar com Deus. Eu ia. Olha que demais, que fala. Uau. Palmas para Yov. Que cara sincero. Ó Deus, é o seguinte, entendeu? Eu te respeito porque eu tenho medo de você. Mas se eu não tivesse, eu ia questionar uma série de coisas. Aí os amigos dele disseram: você isso, você aquilo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Toda a fábrica de adesivos era eles que faziam. Aí chegou, o Eterno se revela para Jó. Estamos terminando já. O Eterno se revela para Jó e diz... Começa a se apresentar para ele. Como que o Eterno se apresenta para Jó? Eu criei a lua, eu criei Orion,
eu criei as constelações, eu sei como alimentar o jacaré, eu sei como alimentar o peixe, eu sei... Onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava no dia em que eu criei os anjos, no dia que eu criei as estrelas? É só isso. Essa é a resposta que ele dá. Ele não explica por que ele fez o que ele fez com Jó. Mas ao invés disso, ele fala, presta atenção na criação, na complexidade da criação e confia em mim. Porque se tudo isso anda direito, pode ter certeza que a tua vida, que o que acontece na tua vida não é à toa. O que acontece com o átomo não é à toa. Como é que chama aquela... Um átomo aqui, outro ali. Entrelaçamento. Um átomo tocou no outro, se ligou com ele e se entrelaçou. Está a milhões de anos-luz. Na hora que acontece uma coisa com esse, acontece com ele ao mesmo tempo. Meu amigo, pode ter certeza absoluta que você não está sozinho, que a sua vida tem sentido. Você não está perdido. O que Jó responde? Agora eu estou calmo. Por quê? Porque agora eu estou vendo aquilo sobre o qual eu sempre ouvia. Eu ouvia falar que tem Deus, eu ouvia falar que tem. Realmente essas coisas são muito fantásticas, mas Deus eu não tinha certeza. Agora eu tenho certeza da sua existência. E justamente o que o Senhor revelou explicou como é que eu poderia ter chegado nisso, através da observação da natureza, e agora o que sucede. Boa história? Quero conversar com seus 3 amigos, chama eles aqui na minha sala. Manda trazer antigamente falava anuário, né? Hoje acho que nem tem mais essa coisa. Traz seu tablet. Eu vou mandar na nuvem uma mensagem para seus pais. Vocês 3, seus falsos. Vocês são mentirosos. Gente, esse é um dos versículos do Tanar mais lindos. E é isso que eu leio. Eu quero compartilhar e falar, gente, é uma delícia isso. Não essa religião de cabresto, de me engana que eu gosto. Repita o discurso que eu quero que você repita. E nem eu acredito na certeza que você está passando. Que raiva. Aí Deus fala, vocês são mentirosos. Oh, mas meu Deus, a gente te defendeu. Eu não preciso de advogado. Vocês mentiram. Vocês mentiram. Porque vocês não acreditavam no que vocês estavam falando. Vocês só queriam representar um papel. Vocês estavam com a gravata, com o terno engomado. Deus é bom, Deus é justo. Onde estava a justiça? Vocês não viram justiça nenhuma. Vocês só estavam querendo oprimir ele. Ou vocês estavam querendo encobrir a dúvida por trás de um ponto de exclamação. Justo é o meu servo Jó que me questionou. Mas a resposta que o Eterno dá para ele é quando eu olhar os seus céus, obra das tuas mãos, a lua, o sol e as estrelas que preparastes, eu tenho o maior testemunho que existe. Bereshit está no nosso dia todo. Então, quando a gente for tomar um copo d'água, um copo de café, quando a gente for no banheiro, Asher yatzar et ha'adam mechormah. Gratidão. Aquele que formou o homem com sabedoria, o varavô, e criou, formou o dia inteiro. É aqui que está Bereshit. O judaísmo ele gira ao redor de Gênesis. E Gênesis é presente todos os dias. Todos os dias a gente fala na reza. Aquele que renova todos os dias através de sua bondade a obra de Gênesis. Kamur, como está dito, Le'oseorim Gedolim, que Le'olam, agradeço, como está escrito, aquele que faz os grandes luzeiros, não que fez, que faz os grandes luzeiros, que faz.
pois sua bondade dura para sempre. Baruch atah Hashem, fonte das bênçãos és tu eterno, Yotzer Ameorot, que cria os luzeiros. Gente, a gente sabe o que é isso. Eu queria que todo mundo conhecesse o judaísmo, de verdade. A gente todos os dias agradece pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo sistema digestivo. É isso que nos conecta ao Criador. Essa é a primeira base. Crença em Deus. Gratidão, meus queridos amigos que estão em casa. Gratidão a todos. Aqui a gente continua, porque a gente está no presencial. A gente continua batendo papo só. Quem puder vir, venha. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, que são aqui da nossa sede, de São Paulo. Todos são, na verdade. Aliás, eu vou ficar muito feliz quando todos começarem a vir aqui. Todos. Igual veio o pessoal de Goiânia, veio o pessoal de Brasília, veio o pessoal de Curitiba. Venham passar um Shabat por mês. Venham participar. Essa sede aqui é nacional e internacional, se Deus quiser. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos novamente juntos. Eu vou compartilhar, na verdade, com todo mundo que está contribuindo, que seja um curso, não importa. Porque, como eu expliquei para vocês, a partir de agora, todo mundo que contribui na Sinagoga Sem Fronteiras é membro da Sinagoga Sem Fronteiras e vai receber todos os cursos. Então, tem uma surpresinha para vocês que eu não falei. Espero só não ser over, que ninguém chegue a overdose. Mas, quinta-feira a gente tem o nosso curso, né? Quarta-feira tem Parashat Shavuot, Parashat da semana. Pronto. E aqui, no domingo, é a filosofia judaica, baseada nos nossos textos, principalmente nas escrituras, no Talmud, no Midrash e nos sábios posteriores. Tá bom? Então, até quinta-feira, se Deus quiser. Muita gratidão a todos. Eu vou virar aqui para todo mundo, dar tchau para todo mundo. É isso aí. Em breve eu envio o link dessa aula com o da semana passada. Shalom a todos, um grandíssimo abraço.